Fala galera, aqui é o Chuck em mais um Diário de um Founder e a gente vai falar sobre dois temas muito importantes para a startup que se chamam CAC e LTV. Então, primeiro, no básico, né? O que significa cada uma delas? CAC é o custo de aquisição do cliente. Basicamente, isso é quanto tu gasta para conseguir fazer um lead virar cliente. E o LTV, que é o Lifetime Value. Esse é um pouquinho diferente porque é em inglês, mas nada mais é do que o quanto que aquele cliente te deixou de dinheiro no tempo de vida dele. O tempo de vida dele, a gente tá falando do tempo que ele ficou contigo como um cliente. Quanto ele deixou para você em dinheiro. Então, beleza? CAC é o quanto ele custou para se tornar um cliente e LTV é o quanto ele, como cliente, te deixou de dinheiro. Tamo alinhado. Parece muito fácil, né? De fato, entender o conceito ali por cima deles é muito fácil. O ponto é a relação entre esses dois caras e qual que é o impacto dele no seu dia a dia. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente já entendeu o que eles significam, né? Mas como que a gente chega nesse número, né? Como que é a conta para chegar nesse CAC e nesse LTV? Vamos entender agora a conta de cada um deles. Primeiro do CAC. O CAC, ele é um custo de aquisição do cliente. Então, você tem que somar todos os valores que você gasta com o time que trabalha com aquisição de cliente, com investimento em marketing, investimento em propaganda, em tráfego pago. Soma tudo isso no mês, por exemplo, né, seu CAC do mês, e divide pelo número de clientes que você teve. Então, basicamente é o total que você gasta em aquisição de cliente dividido pelo número de clientes do mês. E o LTV, a gente falou que ele é o Lifetime Value. Então, para isso a gente precisa do Value e do Lifetime, ou do Value e do Lifetime, melhor. Quando a gente fala de Lifetime, ele é o tempo de vida que o cliente ficou contigo. Falando de SaaS, de serviço recorrente, quantos meses, é uma recorrência mensal, então quantos meses o cliente ficou como seu cliente? Quantos meses ele pagou de mensalidade? Isso é o lifetime. 6 meses é 6 de lifetime. 10 meses é 10 de lifetime. Isso vezes a mensalidade que ele paga, vezes o valor médio, vezes o ticket médio, dá o lifetime value. Então basicamente é o tempo médio que as empresas ficam contigo, vezes o valor médio que elas gastam com você. E o lifetime de um cliente é específico, é o valor que ele paga, o lifetime de uma base de clientes é o quanto a base em média paga para você conseguir ter uma média, né, de todo o seu número de clientes. Beleza, a gente entendeu o conceito de CAC e LTV, a gente sabe que o CAC é o custo de aquisição, e o LTV é o quanto de dinheiro, quanto que você consegue extrair de resultado do cliente que ficou contigo, né? Agora vamos para alguns erros comuns quando a gente está falando desses dois tópicos, antes da gente entrar naquela conta toda sobre CAC, LTV, um sobre o outro e tudo mais que a gente vai precisar fazer também. O primeiro erro mais comum é ignorar o CAC. O CAC é o custo de aquisição do cliente. Então, ignorar esse custo não te traz clareza alguma sobre o quanto eu estou gastando em função de aquisição de clientes, o quanto isso está me trazendo de retorno depois. Para conseguir saber essa equação, né, essa razão entre um e outro, eu preciso ter muito bem calculado o CAC. Se eu não sei quanto é meu CAC hoje, já é um perigo muito grande. Eu posso estar gastando demais e minha empresa tem uma margem muito negativa. Esquecer do LTV, pensar só no custo talvez e não tentar entender o quanto você está conseguindo extrair do cliente também, porque lembrando que são dois tópicos muito importantes. Eles trabalham em conjunto, eles têm ali uma razão entre si. O LTV, ele pode ser aumentado, ele pode ser trabalhado. O LTV basicamente é, cara, eu tô conseguindo extrair o máximo que eu consigo desse cliente? Às vezes eu não tô, e por que eu não tô? Então eu tenho que trabalhar com o meu time de sucesso do cliente ali para entender isso. Talvez ele tá ficando pouco, talvez ele não tá conseguindo fazer uma boa implementação. Entender se o LTV, ele tá baixo por algum motivo específico. Subestimar os custos. É muito importante ao calcular o CAC, né? O passo que a gente falou sobre não ter o CAC já é um problemão, mas ter o CAC errado também é muito ruim. Então quando a gente fala de CAC, a gente colocar só o dinheiro investido em tráfego pago, por exemplo, tá errado. Porque tem um time trabalhando em função disso, a venda gera comissão, tem vários outros custos que envolvem a aquisição de cliente que devem ser considerados como CAC também. Se você não coloca isso na conta, seu CAC tá errado. Não separar o custo de CAC por cada canal que você tem. Então se você tem mais de um canal de venda, se você vende por tráfego pago, você vende fisicamente numa loja, você vende talvez num evento, você vende em vários lugares diferentes, várias formas diferentes, tem vários canais de venda, você tem um CAC para cada canal. Se você assume que o seu CAC geral da empresa está ruim, mas não sabe o CAC de cada um desses canais, você não consegue chegar na conclusão de que talvez você não tenha um negócio ruim, mas um canal detrator do seu CAC. E você talvez precise parar de vender daquela forma. Talvez vender fisicamente numa loja, com o custo de aluguel de loja, por exemplo, isso me traz um CAC muito alto. É detrator do meu CAC. Se eu parar de vender dessa forma e começar a vender das outras formas que me dão um CAC menor e uma relação mais saudável, talvez isso me traga muito mais margem para o negócio. Ou eu tento resolver esse CAC muito alto aqui de outra forma também. Mas se eu não tiver a relação de CAC para cada canal, eu não consigo tomar essa decisão. Então beleza, falamos de conceito, falamos de problemas possíveis que acontecem nesses temas, agora a gente vai entrar naquelas contas. Primeira das contas vai ser como calcular o CAC, como calcular o LTV e depois um exemplo prático aí bem denso para a gente conseguir entender bem a matéria. Então CAC. O CAC eu gastei, por exemplo, R$5.000 com tráfego pago. Gastei mais R$10.000
reais com time, gastei mais uns 5 mil reais com ferramenta. Então deu aí uns 20 mil reais por mês de gasto com aquisição de cliente. Tem mais coisas, tá, que entrando nessa conta, pode ter, né, depende da sua empresa. Mas vamos fazer um exemplo prático aqui. 20 mil reais, eu tive 10 clientes no mês. Então quer dizer que de 20 mil reais eu tive 10 clientes, eu tive 2 mil reais de CAC. O meu custo de aquisição para cada cliente foi de 2 mil reais. Então vamos colocar um LTV no exemplo aqui. Se um cliente que me paga 2 mil reais por mês fica comigo 10 meses, o LT dele é 10 e o LTV dele é 10 vezes 2 mil reais, ou seja, 20 mil reais de LTV, beleza? Tá, beleza. Então agora vamos pro exemplo, vai ser um exemplo meio denso, então peguei minha colinha aqui para não esquecer de nada. A gente vai falar de uma startup SaaS, né? A gente já falou de SaaS, tem algum cantinho aqui, um vídeo falando sobre o que é SaaS e tudo mais, você pode ver depois, mas basicamente a gente está falando de um modelo de recorrência, cobrado mensalmente uma tarifa para usar um sistema, usar um serviço. Beleza? Então aqui a gente está falando de investimento de 2 mil reais em marketing e vendas, a gente está falando sobre CAC, então vai anotando aí. 20 novos clientes por mês com esse investimento, CAC dessa operação é de 300 reais e cada cliente paga 150 reais por mês, ficando em média aí 6 meses, então dá um LTV, né? 150 reais, que é o meu valor por 6 meses, que é o meu LT, dá um LTV de 900 reais. Então vamos lá, CAC de 300 reais, LTV de 900 reais, me traz um LTV sobre CAC de 3. O que é um LTV sobre CAC? LTV, que é 900 reais, dividido sobre o CAC, que é 300 reais. Eu tô falando aqui que o meu LTV, o quanto de valor eu tenho extraído do cliente, dividido pelo custo pelo cliente, ele é 3. Isso está dizendo, de uma forma muito simplificada, que a cada R$1 que eu coloco, eu consigo extrair R$3 de volta. Quer dizer que o meu negócio é lucrativo. Quando dá acima de 1, ele está falando que o meu negócio é lucrativo. Uma relação de LTV sobre CAC acima de 1 é um negócio lucrativo. Então beleza, eu falei aqui que o meu LTV sobre CAC está dando 3. Eu tô lucrativo, minha margem está positiva. Dado esse cenário todo, eu investi mais em marketing, porque eu tô achando que eu consigo colocar mais dinheiro. Já que eu tô lucrando, eu não quero pôr nada no bolso agora, eu quero que a empresa cresça, então eu vou pôr mais dinheiro em marketing, vou pôr mais dinheiro para conseguir trazer mais clientes. Lembrando que a gente estava fazendo 20 clientes por mês, né? Então vamos lá, eu coloquei mais investimento em marketing. Agora de 2 mil reais eu comecei a pôr 5 mil reais por mês, que estava sobrando dinheiro. Em vez de trazer 20 clientes, eu tô trazendo 40 clientes por mês agora. Então dobrei o número de clientes. Parece o mundo ideal. Meu CAC subiu para 700 reais. Então o meu CAC, que antes era 300, subiu para 700 reais, que eu tô investindo mais do que o dobro, tá custando mais o time e tal, 700 reais. Então foi de 300 para 700 reais. E os clientes pagam os mesmos 150 reais, mas agora a média deles ficarem é menor, assim, eles estão ficando 3 meses só. Eles ficavam antes 6 meses, agora por algum motivo eles estão ficando 3 meses. Então o meu LTV tá 450. Então recapitulando, o meu CAC de 700 reais, o meu LTV de 450 reais e o meu LTV sobre CAC, ou seja, os 450 pelo 700 deu 0,6, que antes estava 3. Então assim, agora deu 0,6, quer dizer o quê? Que tá negativo a minha razão de LTV sobre CAC. Eu tô tendo menos LTV, ou seja, o valor extraído, o valor que eu consigo dos meus clientes é 450 e eu gasto 700 para comprar eles. Eu gasto 700 para comprar um cliente e ganho 450 de volta. Isso é negativo, minha empresa está com a margem negativa. Isso é muito prejudicial. Parece, sem olhar essa análise, quando eu olho que eu estou trazendo 40 clientes ao invés de 20, que eu dobrei o investimento e dobrei o número de clientes que está entrando. Ótimo, maravilha. Mas eu analiso bem isso aqui, essa razão, e ela me traz a certeza de que eu estou tendo muito prejuízo. E a minha margem está negativa. E o que isso pode ter trazido, né? O que pode ter acontecido para gerar isso? Não dá para dizer exatamente a causa, né? Porque a gente está tratando uma situação hipotética aqui, mas algumas causas possíveis. Eu estou trazendo o dobro de clientes, possivelmente minha operação não está aguentando, meu produto não aguentou todos os clientes, ou a equipe de CS não deu conta de fazer onboarding de todo mundo, implementação de todo mundo. Isso está fazendo com que os clientes saiam muito antes. Lembra que a gente falou que o LT deles estava de 6 meses, eles ficavam em média 6 meses, agora eles estão ficando 3 meses comigo só? Por quê? Eu não estou prestando um serviço de qualidade, possivelmente. Então assim, são algumas hipóteses, mas a gente está tratando aqui com cenários já calculados, né? Um exemplo já calculado. Não só colocar dinheiro em marketing vai fazer a minha empresa ser lucrativa. Se eu não analiso esses números aqui, isso traz a evidência da profundidade que essa análise dá pra gente, né? Pelo menos da pulga atrás da orelha que é a causa, para eu ir analisar mais a fundo alguns outros parâmetros da empresa para entender. Cara, legal. Não quer dizer que eu tô trazendo mais clientes, mais faturamentos por mês, que isso me deixa mais saudável. Na verdade, nesse cenário aqui, a gente tá falando que eu tô vendendo muito mais e vendendo negativamente. Ou seja, se eu passar meses vendendo dessa forma, minha empresa pode falir, porque eu vou gastar meu caixa.
Eu não consigo ter dinheiro entrando da mesma forma que o dinheiro está saindo. Isso aqui é muito negativo. Em meses isso pode te fazer perder a sua empresa. Beleza, então a gente entendeu o conceito, entendeu alguns problemas possíveis, como calcular, né, CAC, LTV e a importante relação e quais números, quanto ele mostra que o seu negócio está estrangulado quando você faz aí a razão de LTV sobre CAC. Então a gente entendeu bastante coisa agora. Agora, como evitar que isso aconteça? Como evitar CACs altos? Como evitar esse problema todo? Vou tentar deixar algumas dicas aqui para te ajudar. Canais de indicação. Você tem vários clientes aí que estão felizes porque você presta um bom serviço. Por que não pedir para ele indicações de clientes? Né? Outros amigos, outros conhecidos deles que também podem usar seu serviço. Isso gera um CAC muito baixo, quase zero. Ajuda muito que você pegue outros canais com um CAC maior e consiga reduzir o CAC geral da empresa usando um canal que tem um CAC muito baixo. Então, abusar de canais com CAC baixo vão te ajudar muito a reduzir esse problema. Parceiros também podem indicar clientes. Então, se você tem um canal aí de indicação, você muitas vezes também pode usufruir de um canal de parceiros. Você vende um serviço que outra empresa fala com a mesma persona, conversa com o mesmo decisor que você. Esse cara podia muito bem te ajudar a entrar nesse cliente também. E isso gerar um comissionamento, gerar uma relação boa de ganha-ganha entre vocês, mais uma vez também gerando um CAC baixíssimo. Marketing de conteúdo, acesso orgânico, SEO, né? Que todo mundo fala muito por aí. Esse é uma das coisas mais baratas a se fazer, que você consegue fazer a longo prazo, ela demora, né, para gerar resultado, mas quando ela começa a gerar resultado, ele também é um CAC quase zero, porque é uma geração de conteúdo que vai te trazendo autoridade nas ferramentas de busca, e quando a pessoa vai lá pesquisar por algum tema que você é relevante, acaba chegando no seu site e convertendo no inbound. Não custa o lead igual um tráfego pago, igual o Ads, por exemplo. Você consegue ter esse cliente muito mais barato. E deixar de pensar só em custo, que é muito importante, mas também pensar no LTV. O que você está fazendo na sua empresa, quais ações você está fazendo para conseguir fazer com que o seu cliente fique mais tempo, para conseguir entregar valor de fato para o seu cliente. Isso vai fazer com que ele consiga deixar muito mais valor, compre muito mais produtos de você e fique mais tempo também usando seu sistema, seu produto, seu serviço. Isso pode te ajudar a, mesmo com um CAC alto, que a razão de CAC sobre LTV não seja um problema para sua empresa. O importante aqui é ter muita consciência de que quanto mais saudável é essa razão de LTV sobre CAC, mais lucro, mais margem de contribuição e mais a sua empresa vai crescer. Então é isso, me conta aqui no comentário se você já calculou o CAC da sua empresa alguma vez, ou vai lá calcular e vem me falar o quanto é, vem me falar se você surpreendeu. Geralmente, quando a gente acha que o nosso CAC é baixo é porque a gente não está calculando ele direito, infelizmente essa é a nossa realidade. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que logo mais tem mais vídeos desses para vocês. Valeu!